Para a mensagem dessa noite, eu quero convidar os queridos que abram as suas Bíblias no livro de Números, capítulo 6, onde se encontra a bênção sacerdotal, conhecida também como bênção aarônica, onde Arão ele fala ao povo de Israel essa bênção que o Senhor havia lhe dado. No capítulo 6 de Números, dos versículos 22 até o versículo 27. Diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Fala a Arão e a seus filhos, dizendo: Assim abençoareis os filhos de Israel e dir-lhes-eis: O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. Assim, porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Vamos orar, queridos. Pai, mais uma vez nós queremos agradecer ao Senhor pela Tua graça e pela Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Nós te agradecemos por todas as bênçãos que o Senhor já tem derramado sobre nós. Louvamos ao Senhor pela maravilhosa bênção da salvação em Cristo. E é por meio, ó Pai, e através do Senhor Jesus e do Seu nome, que rogamos que o Teu Santo Espírito nos ilumine nesse instante para compreender as verdades da Tua palavra. Amém. Meus amados irmãos, você quer ser abençoado? Amém ou não? Você quer ser abençoado mesmo? Que bom. Nesse texto aqui, e assim como nós vemos muitas pessoas desejando a bênção, é tanto que muitas igrejas também elas se valem dessa promessa de bênçãos, inclusive para atrair as pessoas. Sabe por quê? Porque as pessoas querem ser abençoadas. Esse é um fato. Quem é que não quer receber as bênçãos do Senhor para a sua vida? E diante disso, nós vemos explorações e assim por diante, usando essas bênçãos como base. Nós estamos aqui no momento da vida do povo de Israel, que havia mais ou menos uns 2 anos que eles haviam saído do Egito. Para tanto, eles estavam no deserto nesse instante e enfrentando algumas dificuldades, e nós temos visto essas dificuldades nos estudos que nós temos tido de pequenos grupos, que tem sido uma grande bênção semanalmente, onde vemos a ação de Deus constantemente na vida daquele povo, desde a saída ali do Egito. E é interessante que nós observamos que esse povo, mesmo tendo provado tantas bênçãos e tendo recebido de Deus todas estas bênçãos, também esquecia-se muito fácil dessas bênçãos de Deus. Deixava de lado muito rapidamente essas bênçãos de Deus. E começavam, ao que nós estudamos esta semana, estudaremos nessa próxima, murmurar ao Senhor. Não conseguiam enxergar de fato o que Deus já estava fazendo nas suas vidas. E nós precisamos compreender uma verdade, e essa verdade fique guardada no seu coração, que o objetivo de Deus é abençoar o seu povo. A ação de Deus em todos os momentos da história é abençoar o seu povo. Mesmo quando vinham dificuldades sobre a vida do seu povo, o objetivo de Deus era abençoá-lo. Infelizmente, muitos homens vivem numa circunstâncias em que parece que o céu está de greve. Não é assim? Você pergunta, as pessoas não percebem bênçãos na sua vida. Talvez algumas até percebem mais as maldições e as dificuldades do que propriamente as bênçãos de Deus. Enxergar as bênçãos de Deus, mas muitas vezes achá-las insuficientes para a sua vida.
olhando as frustrações como maior, fraquezas, falta de esperança como sendo aquilo que mais permeia a sua vida. Diante disso, meus queridos irmãos, o que será que nós temos que aprender sobre as bênçãos de Deus? As bênçãos de Deus, de fato, coincidem com as bênçãos dos homens ou com a vontade dos homens? Você tem utilizado das bênçãos que Deus tem colocado na sua mão ou que você tem recebido destas bênçãos? Nesse texto aqui, nessa bênção sacerdotal, Deus fala ao seu povo o desejo do seu coração, a vontade dele para a vida desse povo. O Senhor te abençoe e te guarde. Faça resplandecer o rosto sobre ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e dê paz. E o meu nome estará sobre esse povo e eu os abençoarei. Que maravilhosa promessa do Senhor para as nossas vidas. Mas que, infelizmente, muitas pessoas não têm desfrutado como deveriam, porque a primeira circunstância que nós observamos quanto às bênçãos de Deus, também na vida do povo de Deus, é que nós primeiro devemos aprender, saber, conhecer as bênçãos de Deus. O que é a bênção de Deus para você? O que é ser abençoado? O que é bênção na sua vida? Para termos essas bênçãos de Deus, certamente nós primeiro precisamos ter o Deus que nos dá a bênção. Não dá para nós recebermos as bênçãos de Deus se não temos Deus na nossa vida. Para nós primeiro conhecermos o que é a bênção, a primeira coisa que nós devemos fazer é conhecer a Deus e saber quem é esse Deus. Aí então nós saberemos o que é bênção. Aí então nós de fato valorizaremos aquilo que precisa ser valorizado. Nós teremos a definição no nosso coração do que é ser abençoado. Conheça a Deus e então você conhecerá a sua bênção. Conhecerá e devemos procurar conhecer aquele que tem posse das bênçãos. Não é o homem que detém as bênçãos. Você já viu alguma propaganda assim? Venha em tal dia, em tal hora que você será abençoado, porque eu derramarei as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Não é ser humano que detém a bênção de Deus. É o próprio Deus que está de posse das suas bênçãos. Ele diz, eu te abençoarei. É de mim que procede a bênção, o Senhor te abençoe. Não é nenhum outro homem, não é nenhum outro ser humano que trará a bênção para a sua vida. Se você tem sede, você precisa ir até a fonte da água para saciar a sua sede. Se você quer bênçãos, você precisa ir até a fonte das bênçãos para ser abençoado. Em Jeremias, o Senhor diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Quando nós estamos próximos do Senhor, quando nós temos o anseio de buscar ao Senhor, certamente, juntamente com Ele, não tenha dúvida disso, vem as suas bênçãos. É verdade que há bênçãos que são naturais, ou que nós descrevemos que são naturais, porque são promessas eternas de Deus. E por mais que você seja infiel a Ele, você as receberás. Essas bênçãos naturais, absolutamente nada tira das suas vidas. A salvação é uma grande bênção nessa promessa eterna de Deus que nada lhe tira, nem a sua infidelidade. E há tantas outras, a promessa do sustento diário, ninguém pode lhe tirar isso,
Mesmo que você seja infiel, Deus as abençoará. Mas há bênçãos que são decorrentes da obediência do homem ao Senhor. Há bênçãos que Deus diz: se vocês fizerem tal coisas, eu vos abençoareis. Há uma condição, não é natural. E em muitas vezes nós não somos abençoados porque nós não somos e não obedecemos ao Senhor, não somos fiéis e não obedecemos ao Senhor. Nós não podemos ignorar a resposta natural das nossas ações. A Bíblia diz que aquilo que nós plantamos, nós semeamos. Quanto às bênçãos de Deus, e muitas delas, nós ceifaremos a nossa desobediência. Também há bênçãos que estão relacionadas com a nossa fé e com a nossa esperança no Senhor Jesus Cristo. Jeremias diz também que bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança está em quem? No Senhor. Procede da nossa esperança e da nossa fé. Bendito, abençoado, bem-aventurado são os homens que confiam no Senhor. Aqueles que não confiam não são bem-aventurados. Deus traz as suas bênçãos sobre a vida do seu povo quando se reúne, como igreja, como a casa da bênção, não a igreja, mas a casa do Senhor. O povo tem a oportunidade de receber as bênçãos de Deus. A grande dificuldade é porque não conhece o que é a bênção de Deus. E então, quando vem uma promessa, quando ouvem uma promessa de ser abençoados, não importa o que lhes ofereçam nessa bênção, eles vão atrás. E têm atitudes que não é requerida pelo Senhor para ser abençoados. Conhecer essas bênçãos é fundamental, mas para conhecer as bênçãos de Deus, nós precisamos conhecer a Deus. Uma segunda questão quanto às bênçãos de Deus é que nem sempre as bênçãos de Deus, elas coincidirão com a vontade ou com as bênçãos dos homens, ou com a vontade do ser humano. Quando se fala em bênçãos para a maioria das pessoas, nós observamos bens materiais nos seus pedidos, nós observamos dinheiro, curas miraculosas, algo sobrenatural ou alguma realização na sua vida. Eu fui abençoado esta semana, pastor, porque aconteceu tal coisa na minha vida. Eu fui curado de um câncer. Eu estava desempregado e então consegui uma porta de emprego. São coisas mais voltadas materialmente. Essa é uma definição de bênção e principalmente o desejo de bênção do ser humano. Alguns pensam em bênção quando há uma grande realização. Pequenas coisas não é tão bênção assim. É possível alcançar. Esse povo e o povo de Israel, eles já tinham provado grandes e miraculosas bênçãos de Deus nas suas vidas. O sair do Egito, o abrir o Mar Vermelho, transformando água amarga em doce, levando para um paraíso, um oásis, continuando abençoando, saindo água da rocha. Aqui nessa circunstância, Deus começa então a distribuir as funções para as tribos e para as famílias de Israel. Aqui Deus começa a dar algumas leis para esse povo e organizar a esse povo. Esse povo já tinha de posse muitas das bênçãos do Senhor. Mas parece que quando algo não acontecia do jeito que eles queriam, eles jogavam tudo de lado, murmuravam e queriam bênçãos e aquelas que pudessem ser palpáveis e visíveis. A bênção ou o bem de Deus não significa só esses eventos miraculosos e essa prosperidade material. Pensa assim, homens que pensam carnalmente, buscando o que é material e esquecendo do que é eterno.
Se você chegar para uma criança e apresentar um carrinho de plástico, um brinquedo, uma bonequinha de plástico para ela, e dizer assim: filho, o que você prefere, esse carrinho de plástico ou um tratamento dentário? O que ela vai escolher? Se você chegar para uma criança e disser assim, colocar de um lado um algodão doce, muitos gostam, todas as crianças certamente gostam. Aquilo não é algodão doce, é pó de açúcar, né? Materializado. E colocar um prato de feijão com arroz do outro lado. Qual que ela vai preferir? Aquele pó de açúcar, no máximo, que vai trazer é diabetes para aquela criança. E não traz o sustento que o feijão com arroz traz. Aquele carrinho, aquela boneca, talvez dure uma semana. Mas talvez um tratamento dentário evite tantas doenças futuras. Aquela criança. Me fez recordar uma foto que o Gabriel mostrou de um dos ribeirinhos lá, uma criança de uns 4 anos, com os dentes todos, absolutamente todos cariados. Pela metade já. Mas coloque um carrinho e um tratamento dentário para ela, para ver qual que ela escolhe. Mesmo que ela sofra de vez em quando, com dente que dói e tal, ela vai preferir o carrinho. O ser humano é assim. Deus oferece bênçãos eternas, nós preferimos as passageiras. Mesmo que elas nos tragam certas dores, mas nós optamos por elas. As bênçãos de Deus muitas vezes não coincidem com as nossas. O homem está preocupado com a sua satisfação momentânea e não permanente. Meus queridos irmãos, uma grande bênção que nós observamos e não atentamos é a bênção da misericórdia de Deus. Sabe por que você está aqui? Porque Deus lhe abençoou com a sua misericórdia. Mas nós não costumamos lembrar disso. Essa bênção é eterna para a sua vida. A bênção da vida eterna, onde, como eu disse, ninguém pode tirar. Nós, às vezes, deixamos despercebidos, mas outras nós lembramos muito bem. Muitas vezes nós queremos ter. Me fez lembrar uma frase que eu compartilhei até no discipulado, na sexta-feira, da igreja chamada Subterrânea, que é a igreja da Coreia do Norte. E numa entrevista com um destes irmãos, porque eles não podem se reunir, este nome é dado porque eles se reúnem muito obscuramente, quando se reúnem, normalmente não se reúnem. Eles louvam a Deus sozinhos nas ruas, caminhando e louvando muito baixinho, ou quando se reúnem tem que ser muito silenciosamente. E aí, numa declaração de um desses irmãos, ele disse: quando nós só temos o Senhor, nós percebemos que nós necessitamos somente do Senhor para viver. Quando aquilo que temos é só Deus, como aquele povo ali, ele percebe que ele não precisa de mais nada para sobreviver, além de Deus. Quando nós não vivemos nessas circunstâncias, nós achamos que nós precisamos disso, precisamos daquilo para sobreviver. Nós necessitamos para sobreviver. Um dos pontos do nosso estudo dessa semana é exatamente isso. As pessoas murmuram por causa das suas ditas necessidades. Porque eu acho que eu necessito e eu não tenho, eu murmuro. Eu não tenho uma casa. Eu murmuro para Deus: por que, Senhor, o Senhor não me dá? Eu não tenho um carro, eu tenho necessidade. Eu murmuro. Mas quando você percebe que você já tem tudo, como o salmista no Salmo 23 diz: o Senhor é meu pastor e nada, absolutamente nada me falta. Nós começamos a pedir mais aquilo que é da vontade do Senhor para a nossa vida, e os nossos pedidos, os pedidos das nossas bênçãos começam a coincidir mais com a vontade do Senhor. Uma terceira questão quanto às bênçãos de Deus sobre as nossas vidas é que muitas bênçãos não são requeridas, ou seja, muitas bênçãos não são nem pedidas.
Você já prestou atenção nisso? Sabe por que você não agradece mais a Deus? Porque às vezes você nem percebe que está sendo abençoado. Sabe por quê? Porque na maioria das bênçãos de Deus você não pede a Ele. Ele simplesmente lhe abençoa. No seu plano de oração, semanal ou diário que você faz, ou quem ora faz, talvez não tenha nenhuma dessas bênçãos. E Deus lhe dá. E muitas, a maioria das nossas bênçãos não são requeridas por nós diante de Deus. Nós recebemos todos os dias tantas bênçãos que nós não podemos contar. O hino 172 diz isso. Conta as bênçãos, dize quantas são, recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez e verás, surpreso, o quanto Deus já fez. Porque muitas dessas nossas bênçãos nós não pedimos a Deus, mas Ele nos abençoa. Por isso nós perdemos muitas e muitas oportunidades em não utilizar essas bênçãos, porque nós nem sabemos ou nem percebemos que estamos sendo abençoados. Muitos recebem a graça de Deus com certos talentos e não usam. Muitos têm a grande bênção da família e não a valoriza. Muitos têm a grande bênção de ter os seus pais e poder nesse dia abraçá-los, beijá-los, agradecer a Deus por ele, e não faz. É tão natural ter um pai, mas para muitos que não têm, percebem que não é tão natural assim. Faz falta. Muitas vezes nós estamos pedindo a Deus, meus queridos, o que Ele já nos deu e nós não estamos percebendo. Quantos de vocês, ao deitar, você ora assim: Senhor, que amanhã eu tenha pão no meu café da manhã. Senhor, que amanhã eu tenha o alimento no almoço. Senhor, que à noite eu tenha a janta, ou um café, ou um chá para tomar. Você já orou assim? Você não pede. Muitas das nossas bênçãos não são requeridas, mas elas estão lá. O que você faz é agradecer quando a mesa está posta. Vamos agradecer a Deus pelo alimento? A mesa já está cheinha. Vamos agradecer a Deus pelo nosso café? Mas a mesa, o café está pronto. Agora, você pedir por estas bênçãos tão simples, tão corriqueiras, nós não fazemos. E por isso, nós não a temos como bênçãos muitas vezes. E reclamamos porque Deus não tem nos abençoado. Muitas das nossas bênçãos, elas não são requeridas ou pedidas. Meus amados irmãos, diante das bênçãos do Senhor, você precisa conhecer de fato o que é bênção. Mas para isso você precisa conhecer a Deus. Quando nós vemos crentes infiéis ao Senhor, nós ponderamos, eles não conhecem o que é bênção de Deus. Porque não dá para saber o que é bênção de Deus e ser infiel nas bênçãos de Deus. Ou ele não conhece quem é Deus de fato, por não saber que aquilo quem está dando é o Senhor. E o que o Senhor exige de nós é quase nada. E muitas vezes não somos abençoados, porque Deus exige assim a nossa fidelidade, a nossa obediência. Meus queridos irmãos, talvez tudo ou algumas coisas, ou muitas coisas que você tem pedido a Deus, você não tem recebido. Mas não é por isso que você vai dizer, Deus não tem me abençoado. Não é porque muitos dos seus pedidos não têm coincidido com a vontade de Deus, que a bênção de Deus não está sobre a sua casa e sobre a sua vida. E perceba todos os dias da sua vida, que tem muitas e muitas bênçãos que você nem pede e o Senhor tem lhe dado.
que nós possamos olhar para as bênçãos de Deus de uma forma diferente. Que nós possamos olhar esse Deus que nos abençoa de uma forma tão especial e tão maravilhosa, de uma forma diferente a partir de hoje. Que nós possamos, com o nosso coração, buscar ao Senhor e você o encontrará. E Ele lhe abençoará com certeza, como já tem feito na sua vida. Que Deus assim continue o abençoando, porque nós, assim como o povo de Israel, nós temos o nome do Senhor, como o último versículo diz: porão o meu nome sobre os filhos de Israel. Nós somos o povo de Deus. E então o Senhor diz: e eu os abençoarei. Amém, queridos irmãos? Vamos nos colocar em pé e louvar ao nosso Deus, agradecendo que esse louvor é um louvor de gratidão. Obrigado, obrigado, Jesus. Nesse louvor fala de algumas circunstâncias da nossa vida diária e nós devemos dizer obrigado. Louvemos assim ao nosso Deus. Graças te damos, ó Pai, por Cristo Jesus e pela salvação que recebemos no nome dEle. Graças te damos pela Tua misericórdia aplicada sobre as nossas vidas, porque foi através dela que nós fomos salvos. Graças te damos pelo Teu amor que não morre,
pelo Teu amor que está sempre presente nas nossas vidas, no nosso dia a dia. Obrigado, Senhor. E por tantas e pequenas, mas representam tão grandes coisas na nossa vida, inclusive para a nossa existência. O sol da manhã, o dia que nasce para todos nós, o pão que nos alimenta, bem como todo o alimento do nosso dia, o nosso irmão que congrega comigo, que tem a mesma fé, que está do meu lado, que tem caminhado lado a lado comigo, a nossa igreja, tão abençoada que tem sido, tão confortável, é graça do Senhor. Obrigado, Senhor, porque até o ar que nós não percebemos e nem enxergamos é bênção do Senhor sobre as nossas vidas. Ajuda-nos em nome de Jesus a perceber cada uma delas. Ensina-nos a valorizar cada uma delas. Ajuda-nos a conhecer de fato e de verdade o que é ser abençoado, o que é a bênção do Senhor. Instrua-nos através do Teu Santo Espírito quem é o Senhor das bênçãos. Ajuda-nos a aceitar a Tua vontade, mesmo que ela não seja igual à nossa. Ajuda-nos a receber as Tuas bênçãos, mesmo que não seja como nós pedimos, e agradecê-la com todo o nosso coração. Ó Deus, muito obrigado, porque muitas nós nem lembramos e nem pedimos, mas o Senhor nos abençoa. Louvamos ao Senhor pela Tua fidelidade, louvamos ao Senhor pela Tua graça. É presente, é dom sobre as nossas vidas todas as Tuas bênçãos. Por isso é que nós oramos agradecidos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. E que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus, que o amor do nosso Deus e eterno Pai, que a comunhão, a orientação, a consolação do Espírito Santo estejam nos seus corações, queridos irmãos, hoje e até o dia da volta gloriosa do Senhor Jesus. Amém.